Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta hora, eu quero deixar uma reflexão para nossas vidas. Eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Para tanto, eu quero deixar um versículo da Bíblia, aqui em Lucas capítulo 5, e o versículo de número 5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou seja, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Meus queridos irmãos, perceba que aqui temos uma história de Pedro e Jesus, da pesca maravilhosa. E o texto bíblico diz que o apóstolo Pedro, ele saiu à noite para pescar. E Pedro, ele pescou a noite toda. Porém, ele não obteve sucesso na sua pescaria. Ele não teve um bom resultado. Então foi a noite da frustração de Pedro. E Jesus chega na praia e diz para ele: Pedro, lança a rede. E segundo a palavra de Jesus, quando Pedro lança a rede, vem 153 grandes peixes. Queridos irmãos, nessa rápida reflexão da pesca maravilhosa, nós aprendemos pelo menos duas lições. A primeira lição que eu quero extrair dentro desse texto é que o conhecimento de Pedro não foi suficiente para ele obter resultado naquela pescaria. O seu conhecimento não foi o suficiente para ele alcançar sucesso naquela pescaria. Em primeiro lugar, Pedro, ele conhecia muito bem a arte de pescar, o manuseio de usar a vara de pesca, a rede e outros instrumentos que fazem parte da pescaria. Mas não foi suficiente. Pedro conhecia os melhores lugares do lago de Genezaré, os lugares onde os peixes se concentravam, os lugares do lago onde possuía cardumes bons de peixes. Pedro conhecia como a palma da sua mão. Pedro conhecia também qual era a melhor noite para sair para pescar. Qual era a noite? Ele se localizava pela lua, uma lua brilhante, uma noite clara, é noite de peixe. Então Pedro, ele conhecia a arte de pescar, mas não foi o suficiente, porque aquela noite foi a noite da frustração do apóstolo Pedro. Pescou a noite toda e não apanhou nada. A segunda lição que nós aprendemos da pescaria de Pedro é que a sua experiência não foi o suficiente. Ou seja, Pedro, ele era experiente na pescaria. Por quê? Porque além de nascer próximo da praia, Pedro teve toda a sua infância na praia, mexendo com rede, lavando redes, mexendo com peixe, pescando. Então Pedro, toda a sua infância, juventude, foi pescar. Mas a sua experiência de pesca não foi o suficiente. Pedro era tão experiente que ele conseguia obter sucesso em todas as suas pescas. Pedro voltava para casa com o barco cheio e a rede cheia, ou seja, ele conseguia sucesso em todas as suas pescarias. Mas naquela noite, foi a noite da sua frustração. Por quê? Porque ele lançava a rede várias vezes, segundo a sua própria experiência. Mas quando Jesus chega na praia e diz: Pedro, lança a rede para a direita do barco. Então ele deixa de usar a sua experiência
para depender da palavra de Jesus. Então aqui ele já vai lançar a rede segundo a palavra de Jesus, ou seja, agora não é mais ele que está pescando por conta própria. Agora não é mais ele que está usando a sua experiência, o seu conhecimento, não. Agora ele está lançando a rede na dependência da palavra do mestre. Pedro lança a rede à direita do barco. Quando Pedro lança a rede, segundo, na dependência da palavra de Jesus, a Bíblia fala que veio grandes peixes, que Deus fez brotar peixes na rede do apóstolo Pedro, e ele puxou a rede para a praia, cheia de 153 grandes peixes. O que nós aprendemos aqui nessa reflexão da pescaria? Depois de uma noite de frustração, ele lança a palavra, lança a rede na dependência da palavra de Jesus, e ele obtém resultado bom. Deus está falando aqui essa noite, através dessa reflexão, que se você depender de Deus, lançar a tua rede na dependência do Senhor Jesus, na dependência da palavra do Mestre, você vai ter sucesso, você vai ter crescimento, vai vir peixe para a tua rede e o resultado da tua pesca será satisfatório. Então, fique com essa palavra. Lance a rede, mas não segundo o seu conhecimento, não segundo a sua experiência, mas na dependência da palavra do bom mestre. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu comentário, compartilhe com mais alguém, dá um like e o mais importante, se inscreva em nosso canal para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.